com o Senhor, andou com Deus. Olha, isso diz mais do que muitas falas, muitas palavras. Imagina se você tivesse a oportunidade de entrevistar Enoque, ou Abraão, por exemplo, aquele homem que Deus chamou por uma caminhada aos 75 anos. Uma aventura, sai da sua casa, sai do seu aconchego, do seu ninho, né? Você vai voar para uma aventura diferente. Já pensou o camarada com 75 anos ser mochileiro? Essa ideia é a ideia, nessa idade é a idade de se aposentar, né? Parar com a aventura, né? Colocar o burro na sombra, o capinzinho na boca, e lá pegar a varinha para pescar, e Deus chama esse camarada para uma aventura, e vai Enoque não, e vai Abraão caminhando com o Senhor. Imagine você entrevistando Abraão, por exemplo, Abraão, com 100 anos, ele teve um filho. Você já pensou? Você tem um filho com 100 anos de idade? Se avô, diz que a avó é mãe com açúcar, imagine um camarada com 100 anos, deve ser um pai com melado, com rapadura, com tudo que é de doce. Imagine um homem desse, quando nasce um filho. Imagine ele andando com o filho. Imagine Isaac aprendendo, e Isaac vai, cai, machuca o joelhinho, lá vem Abraão, velhinho, 100 anos, filhinho, você já pensou? Você já pensou conversar com um homem desse? 100 anos, ter um filho, porque Deus prometeu, e Deus é fiel, não é? Deus é fiel, Deus honra a sua palavra, as suas promessas, Deus é fiel. Imagine você entrevistando José, por exemplo, que tinha tudo para dar errado, menino que Deus deu sonhos para ele, e aí daqui a pouco ele compartilha seus sonhos com os irmãos, com seu pai, não há compreensão, os seus irmãos, em vez de serem solidários, pelo contrário, os seus irmãos odeiam José. José é vendido como escravo, e como escravo ele vai servir um senhor em uma cultura que ele não conhece, sabe absolutamente nada, e a Bíblia diz que Deus era com ele, e ali ele prosperou. Mas ele prosperou a tal ponto de ter uma mulher, aquela mulher de Potifar, com olhos em José. Eu conversei uma vez com um pastor, missionário no mundo muçulmano, e eu perguntei como é que funciona esse negócio de sedução, porque enquanto aqui as mulheres usam pouca roupa, aparece todo o corpo, como é que acontece no mundo muçulmano que não é assim? A mulher só aparece os olhos ou o rosto. E o pastor falou: olha, o olhar é sedutor. E aquela mulher, não era só evidentemente o olhar, mas todo o corpo, seduziu José, e José, por caminhar com Deus, ele jogou fora essa possibilidade de cama e trono. Deus é fiel, amém ou não? E na fidelidade de Deus, Deus sempre vai agir de maneira santa. Se Deus deu sonhos, Ele vai fazer de maneira santa. Então essa caminhada de facilidades, poderia José ter caído? Era um moço com tanta vitalidade e possibilidade, pensando cama e trono. José disse não, e por isso foi para a cadeia. E lá na cadeia ele prosperou, mas ele não ficou ali. Deus o levou para o trono, junto com o faraó, o segundo maior do império do Egito. E lá estava José, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando toda uma nação. Seria tão interessante se a gente pudesse conversar com José, é verdade? Mas a Bíblia também fala de alguns heróis anônimos. Por exemplo, você conversar com aquela menina que foi raptada pelos sírios. Em uma batalha, os sírios foram lá, pegaram um monte de gente cativo lá em Israel e levou. Dentre os cativos foi uma mocinha, uma menina, tirada do seu lar, tirada do seu aconchego, da sua família, e foi levada como escrava. E lá na casa de um homem poderoso chamado Naamã, aquela menina foi uma bênção. Aquela menina foi um instrumento de Deus. Ali começou a mudança
na história de um homem poderoso, um general chamado Naamã. Um poderoso, mas por trás daquele poder visível, daquela farda bonita, quem sabe, daquela vestimenta de glória, havia um homem leproso, um homem carente, um homem doente. E aquela menina foi instrumento de Deus para a cura, a salvação de um homem poderoso. Você já pensou em entrevistar essa menina? Ela contando os detalhes do que aconteceu na sua caminhada, de como ela foi esse instrumento de Deus. Você já pensou, você tivesse a oportunidade de conversar com José, o maior ministro que houve em todo o tempo? Não houve ninguém maior que José. José, aquele que foi instrumento de Deus para educar um menino. Ele não era o pai do menino, mas ele foi responsável para cuidar daquele menino chamado Jesus. Imagine José ensinando Jesus a falar. Ele que é o verbo, ele que é a palavra. Imagine José tendo a oportunidade de ensinar uma profissão para Jesus, porque José era carpinteiro, e diz o texto que Jesus se tornou carpinteiro. José ensinou a profissão a Jesus. Imagine José ensinando uma profissão a Jesus, aquele que criou os cedros, aquele que criou as sequoias, aquele que criou as madeiras, aquele que criou as florestas, aquele que criou tudo quanto é madeira. Imagine José ensinando a Jesus. Imagine José ensinando Jesus a orar, como falar com o Pai. Imagine José ensinando Jesus a ler a Bíblia, ler o Torá. Imagine José levando Jesus para adorar no templo, aprender na sinagoga. Que privilégio! Você já pensou se você tivesse a oportunidade de entrevistar José? Como é que foi isso, José? Diz isso para nós. Como é que foi isso? Porque a Bíblia, ela não diz os detalhes, então nós temos a possibilidade de imaginar de maneira criativa. É possível de ver verdades aqui, de fatos, é possível você imaginar, desde que nossa imaginação não vá contra aquilo que está na revelação, mas é possível. Quando o Stênio esteve aqui, ele compartilhou isso. Ele é um poeta, né? E ele é muito criativo na sua poesia, nas suas músicas, as letras que ele compõe. E ele diz o seguinte: quando ele vai compor, ele senta no banquinho e fica vendo a cena, os detalhes da cena, imaginando a cena do que aconteceu lá em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho. E se você ver a música dele, você vai ver isso, né? Jesus, por exemplo, levando um presente. A Bíblia não diz isso, mas Jesus era carpinteiro. Era possível ele ter feito um presente. A Bíblia não diz isso, mas é possível? Claro que é possível. Então ele ficava pensando nesses detalhes, imaginando. E é tão interessante quando você olha para a Bíblia e começa a imaginar essas possibilidades, vendo o lado de cá, não simplesmente olhando o texto, mas encarnando o personagem que ali está. Por exemplo, Verônica. Pergunta para o teu irmão: você já ouviu falar em Verônica? Aí ele vai falar: sim, eu conheço a minha vizinha. Não, estou falando da Bíblia. É o nome que dão àquela mulher, que deram, evidentemente, aquela mulher, na tradição, diz que Verônica era o nome dela. Que mulher? Aquela que tinha um fluxo menstrual, uma menorragia, uma hemorragia por 12 anos, 144 meses, 4.380 dias de sofrimento, Inclusive Jesus diz assim, depois que cura essa mulher, fica livre do seu flagelo. Era um flagelo, era um sofrimento. Ela era solteira, provavelmente, porque não poderia casar tendo uma doença como essa. Ela era considerada impura, ela não poderia participar da adoração. Ela não poderia tocar e nem ser tocada, porque se ela tocasse alguém, a pessoa se tornasse impura. E ela não podia se permitir ser tocada, porque alguém que tocasse, ou ela tocasse ou ser tocada, seria impureza. Então imagine uma mulher durante 12 anos que não era tocada.
E aqui não estou falando sobre a questão de excitação, estou falando simplesmente de questão do toque. Se para um homem isso traz deformações, imagine para a mulher não ser tocada, ser abraçada, ser um aconchego, né? Imagine 12 anos de sofrimento, gastou tudo que possuía, era mulher rica, se tornou pobre, porque gastou tudo quanto possuía, e nota as expectativas que se lançam para cada investimento, achando que vai ser curada, e sempre ia de mal a pior, até o dia que ela ouviu que havia alguém que poderia curá-la, de graça, sem gastar nada, que já tinha realizado alguns milagres. Aquilo surgiu uma fé ousada no coração daquela mulher. Ela não falou com o Senhor, ela não pediu para Jesus, ela simplesmente colocou no seu coração: se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E no meio da multidão ela vai e toca, e ela vê o que está acontecendo no seu interior. Não só a cura física, mas a partir dali, poder conviver com gente, não ser mais impura, viver na sociedade, viver relacionamento saudável, poder casar. Os sonhos começam a voltar, a vida começa a voltar, porque aquela mulher está sangrando a vida está vindo embora. Lá no Velho Testamento diz: onde a vida é o sangue e o sangue é a vida. Aquela mulher estava sangrando vida, a partir dali ela passa a viver, passa a ter vida. Você já pensou se você tivesse a oportunidade de entrevistar essa mulher? Pudesse ouvi-la? Já pensou? Mas eu queria hoje, nesta noite, simular ou representar a entrevista com um homem que também está no capítulo 5. Antes da cura dessa mulher, entre aspas, chamada Verônica, que nós não sabemos o nome, diz a tradição que era Verônica, há uma outra cura maravilhosa, que está no capítulo 5 de Marcos. Só que eu quero começar a leitura a partir do verso de número 18. Vou começar a minha entrevista com esse camarada a partir desse verso. O texto diz assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A minha pergunta para esse gadareno: como é que funciona esse negócio? Como você se sentiu quando você pediu para seguir Jesus e Jesus disse não? Como é que você se sentiu? Aí ele iria responder da seguinte forma para mim: olha, eu chego nesse assunto mais tarde, mas eu quero dizer para você que o meu texto, aliás, minha história com o Senhor começa no versículo 35 do capítulo 4. Olha o capítulo 4, lá diz assim: naquele dia, que dia é esse? Não era simplesmente o dia em que Jesus iria manifestar o seu poder sobre a natureza, mas naquele dia, o Senhor atravessou o mar da Galileia. Jesus estava do outro lado. E aí esse gadareno, ele diz: naquele dia, ele veio do outro lado. Porque a vida desse lado aqui, essa região é região complicada. Eu sou gadareno. Aqui existem 10 cidades. Essas cidades, elas foram influenciadas pela cultura grega, pelo politeísmo. E aí nós temos vários deuses e confusão. Há muita coisa esquisita, muita feitiçaria aqui. E nessa região aqui, que é uma região complicada, eu vivi aqui, eu morei aqui. Eu sou pecador. Eu sou responsável pelos meus atos, mas também tenho essa influência ruim de
sistemas de cultura, de religião que vai contra aquilo que está na vontade e palavra de Deus. Eu sou um gadareno. Eu não sei como, mas eu sei que sou pecador. E de alguma forma eu me envolvi com imundície a tal ponto que me tornei um imundo, que é a realidade nossa dessa região. Me tornei um imundo. Um imundo. Um imundo porque passou a morar em mim e me dominar e me controlar um espírito imundo. O imundo é o contrário do santo. Imundo é o contrário do puro. Habitou, entrou em mim, e não só um, mas uma legião. A partir daí, eu comecei a fazer coisas absurdas. Tentaram me prender numa cadeia, mas eu destruí tanto a cadeia como as correntes. Em mim havia uma força descomunal, uma legião. São 6.000, o nome que se dava 6.000 soldados, uma guarnição de soldados romanos. De fato, essa legião era um instrumento de destruição poderosa, para a época, de homens guerreiros, fortes, flecheiros, gente que lutava com espadas, gente que usava muito bem o seu escudo, era um instrumento de destruição. É esse instrumento de destruição que habitava em mim. Em mim. Eu não tinha descanso. Eu andava, noite, dia, dia e noite, chovendo, sol, frio, não importa, noite, dia, dia e noite eu andava uivando, meus gritos, meus uivos produziam medo nas pessoas, porque era uma coisa do inferno. Eu vivia em cemitérios, minha caminhada era em cemitérios, em volta de sepulcros. Minha vida era imunda, porque um espírito imundo habitava em mim, não só um espírito, mas uma legião deles, porque um espírito pode habitar em outro espírito, por isso que é comum a Bíblia falar em um espírito, porque são vários em um mesmo, eles podem se juntar em um. Isso é possível? Um corpo não pode habitar outro corpo, mas o espírito pode, né? Habitava em mim esse espírito imundo. Eu vivia em mim uma cultura imunda, porque ali se priorizava, se valorizava os porcos. E não só isso, eu vivia em meio aos cemitérios, que para os judeus era um local imundo. Por isso que os sepulcros eram fora da cidade, para que não fossem contaminados com impureza, tocando em um local onde alguém havia sido sepultado. Eu vivia no cemitério, essa era a minha vida. E não só a minha vida, mas de fato a estrutura geográfica visível do cemitério, essa era a estrutura da minha alma. Eu vivia aqui o inferno. Mas naquele dia, o Senhor veio ao meu encontro. Amém ou não? Você já teve aquele dia? Eu tive. Você já teve aquele dia? O gadareno teve aquele dia, que o Senhor foi ao encontro dele. E aí, se você ler o texto, você vai ver que aquele homem que não tinha descanso, ele agora estava sentado diante do Senhor. Ele que não havia momento algum de descanso, agora ele tinha descanso físico. Agora ele tinha descanso interior, porque a Bíblia diz que ele estava sentado e quieto. Quanto tempo aquele homem não sabia o que significava silêncio, porque ele ficava gritando, uivando, produzindo medo nas pessoas, em função do poder maligno que estava dentro dele. Inclusive disseram que ele era o Sansão do maligno. Tamanha a força descomunal e o poder de destruição que havia naquele homem. Ele está sentado, quieto, com perfeito juízo, com coerência, com consciência, sabendo o que está acontecendo. Ele está consciente, com juízo.
E diz o texto que ele está vestido, porque outrora ele andava nu. Isso é, não havia dignidade naquele homem, o diabo tinha destruído a dignidade daquele homem. Não havia respeito a ele, nem ele respeitava os outros, em função do poder maligno que havia nele para destruí-lo, inclusive a sua dignidade. Ele está vestido, sentado, em silêncio, com profunda consciência do que estava acontecendo, e ele está vestido. Os porqueiros, aqueles que trabalhavam lá com os porcos, eles foram para a cidade anunciar o quê? Porque os demônios que estavam em mim pediram ao Senhor para entrar naquela manada de porcos, naquela vara de porcos, 2.000 porcos. Eles pediram para o Senhor, e o Senhor permitiu. Aí ele diz: olha, o diabo tem que pedir autorização, ele não está tão livre assim. Há um Senhor que manda e reina. O diabo não tem essa liberdade de fazer o que bem entende, tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele permitiu. E aqueles demônios entraram naquela vara de porcos, 2.000 porcos. 2.000 porcos caíram abismo abaixo, morreram afogados. Afogados. Esse homem, agora com juízo, diante do Senhor, chegam diante dele um grupo de pessoas da cidade, porque esses porqueiros foram anunciar o que Jesus tinha feito. O que Jesus tinha feito? Foram anunciar. E aquele grupo, aquela cidade veio ao encontro do Senhor e viram o que tinha acontecido com aquele gadareno. Eles viram que aquele homem que outrora era um homem violento, sem controle, que ficava uivando, que ficava se autoflagelando com pedras, se machucando, viram aquele homem sentado, viram aquele homem coerente, viram aquele homem transformado. Eles viram um milagre, mas também viram o prejuízo, viram os porcos que haviam caído lá no mar e morreram afogados. O prejuízo. Eles viram, e o gadareno, ele diz: eles me viram, eles olharam para mim, eles me viram, mas viram também os porcos. Aqui nessa cidade, é uma cidade complicada, porque porco vale mais do que gente, animal vale mais do que gente. E aqui, deixa eu pegar essa palavra do gadareno aqui e dizer o seguinte, será que isso não está acontecendo na nossa sociedade, em que o animal vale mais do que o ser humano? Será que você que se diz cristão não valoriza mais o seu cachorrinho do que gente? Quanto você investe em missões, em gente? Quanto você investe no seu cachorrinho? Deixa eu voltar aqui para o gadareno. Pensa nisso. Notem, os porcos são mais preciosos nessa região onde eu estou do que gente. E aí eles preferiram os porcos, preferiram a imundície e chegaram para o Senhor. E aqui eu fiquei surpreendido de como a maldade humana chega a tal ponto de mandar Jesus embora. A que nível chega a maldade humana de falar: eu não quero o Senhor na minha vida, na minha história. E aqui diz o texto que eles não queriam que Jesus ficasse naquela região, porque era uma região paganizada, dominada pelo maligno, com práticas que irão contra a vontade de Deus. Sai da nossa região, nós não queremos o Senhor aqui, porque nós preferimos a imundície. Olha que ponto chega a maldade humana, e o gadareno fica surpreendido com essa maldade humana de mandar o Senhor embora, o Senhor que mudou a minha vida.
o Senhor que transformou meu coração, o Senhor que me libertou. Eu fiquei surpreendido, diz o gadareno, com essa indisposição perversa desse povo. E aí, eu chego naquilo que você me perguntou no começo. Eu pedi ao Senhor sim, porque meu coração doeu, quando eles mandaram meu Senhor embora. Eu falei, não, Senhor, eles não querem, mas eu quero ficar com o Senhor, eu quero acompanhar o Senhor, eu quero andar por onde o Senhor andar, eu pedi, e olha, eu me surpreendi, no começo, decepção, porque o Senhor, quando os demônios pediram para entrar nos porcos, o Senhor permitiu. E, aqui deixa eu pegar a palavra aqui, gadareno dá um tempo. Rogar, aparece 3 vezes no texto. Os demônios rogaram, suplicaram, para entrar nos porcos. Jesus permitiu. Os homens que moravam ali, naquela região, gadarenos também, eles pediram, rogaram, e a mesma palavra grega, eles suplicaram para Jesus ir embora. Jesus foi. Jesus ouviu o desejo deles e gentilmente saiu. Se fosse eu e você ia topar a parada, não? Ah, a gente ia para cima, hein? Vocês não sabem o que vocês estão falando, rapaz? Ó, todo mundo para o inferno, não é assim? Jesus gentilmente saiu. Sabe por quê? Jesus não impõe. Jesus convida. Jesus propõe. Você que está esperando aí Jesus pesar a mão, toma cuidado com esse pensamento esquisito. A gente fica esperando acontecer alguma coisa ruim para acordar. Toma cuidado com esse pensamento. Esperando o quê? Esperando o quê? Jesus gentilmente sai. Então o gadareno, voltando aqui, eu pedi. E eu esperava sim, porque ele permitiu. Os demônios pediram, ele permitiu. Os gadarenos mandaram ele embora, pediram também, ele atentou. E ora, o meu pedido é sincero, ele conhece o meu coração, eu quero estar com ele. E o Senhor falou, não, vai para a tua casa, vai para a tua casa. E eu ouvi aquela palavra e compreendi que é o melhor para mim, eu preciso ir lá para casa mesmo. Eu deixei os meus filhos apavorados com a minha vida de destruição. Eu deixei a minha esposa profundamente angustiada com o meu estilo de vida. Eu deixei gente naquela cidade com a visão equivocada de vida, também por causa do meu testemunho esquisito. Eu vivia de maneira perversa, eu destruía, agora eu preciso voltar para casa. Eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que anunciar o que o Senhor fez na minha vida. Vamos imaginar o gadareno chegando em casa. Imagina ele chegando na cidade. Alguém diz, fulano, o gadareno está chegando. Vamos chamar de João Gadareno, tá? Porque a Bíblia não diz o nome. O João Gadareno está chegando aí. E todo mundo começa a ficar com medo, daqui a pouco vê aquele homem sóbrio, aquele homem sensato, aquele homem coerente, aquele homem liberto, aquele homem transformado, e ele falando quem tinha operado isso na vida dele. E aí, o filho mais velho entra em casa e diz assim, mãe, o pai está chegando, a mãe já começa a tremer. Já vai tomar chá de alface, maracujina, já começa, ele está vindo para casa, e os filhos começam a esconder debaixo da cama, com medo do pai, porque aquele pai era um terror, era um homem que destruía, era um homem maligno, porque era o poder que estava nele,
que era um poder de destruição. Imagina esse homem chegando em casa, agora um homem transformado, um homem mudado, liberto. Outrora, um homem usado pelo diabo, agora um homem usado por Deus. Pensa o gadareno pensando assim: se o diabo me usou para destruir tanto, que produzir tanta perversidade, me usou para tanta imundície, o que Deus não pode fazer comigo a partir desse milagre? Se o diabo pode usar, o que Deus pode fazer comigo? E chega na sua casa e começa a anunciar, não só com palavras, mas uma vida bonita. E ali você tem uma família restaurada, você tem uma mulher que se converte ao Senhor, você tem filhos que compreendem a respeito de Jesus a partir desse milagre, do Deus maravilhoso que é, esse Deus poderoso, esse Deus que nos ama, que estava lá do outro lado, que poderia dizer: estou cansado, já é tarde, vou descansar. Não, vamos lá para o outro lado, porque existe uma pessoa, existe um que eu quero ter encontro com ele. E esse que eu quero ter encontro não é o rei do pedaço, não é o rico do pedaço, não, é justamente aquele que está sendo excluído por ser usado pelo diabo. É esse que eu quero ter encontro. E Jesus muda a história desse homem, e ele passa a ser instrumento de Deus, porque a Bíblia diz que por onde ele vai passando, em Decápolis, nas 10 cidades, as pessoas ficam impressionadas com o testemunho dele, não a palavra simplesmente, mas a vida daquele homem. E quer saber mais? Quando você chega no capítulo 7, Jesus está passando de novo por essa região, e trazem a ele um surdo gago, para que Jesus curasse. Mas por que trouxeram? Trouxeram porque viram o que Jesus fez com esse homem. Gente transformada produz resultado na vida dos outros. Quando alguém tem experiência com Deus, que Deus muda o coração, essa pessoa começa a influenciar outros, e as pessoas começam a ver possibilidade também na vida deles. Se Deus mudou a vida desse camarada, por que não pode mudar a minha? Isso acontece com o gadareno. O gadareno é instrumento de Deus. Mandaram Jesus embora, mas Jesus deixou um missionário naquela região. Um missionário que proclamou com a sua vida, com o seu testemunho, como Deus é maravilhoso. Amém ou não? Deus tem sido maravilhoso na sua vida, irmão? Puxa vida. Hoje é dia de ceia. É momento de resgatar essas verdades. Nós temos um Deus que nos ama. Nós somos o Deus que muda história. Eu não sei como você está vivendo, mas não importa a imundície que você está praticando, é possível hoje haver libertação. Não importa o nível de vida que você está vivendo hoje, é possível haver libertação com o encontro com esse Deus maravilhoso. Ele muda a nossa vida. A mesa do Senhor não é minha, é mesa da graça. É justamente para pecadores salvos, que olham para a vida e olham para si, e começa a ver incoerências, fraquezas, mas resolve acertar. Senhor, tem misericórdia de mim. Nunca aqui nós estaremos aptos para participar da ceia. Essa é graça. A mesa é dele. Nunca nós seremos dignos disso. Isso é graça. Nós participamos por graça e chegamos à mesa do Senhor com essa consciência de que Ele mudou a nossa vida. E que se porventura existe algo que está entristecendo o coração dele, ele é poderoso para mudar a minha vida. Amém ou não? É minha vida. Esse Jesus não mudou. O que ele fez, ele continua fazendo. E aquele homem transformado foi um instrumento de Deus para influenciar outros para a honra e glória de Deus. Essa é a minha responsabilidade e a sua. Agora, você não está sozinho, não. Não pensa isso com um peso, como obrigação. Não, não. Aquele moço saiu sorrindo. Ele foi instrumento do diabo. Ele foi instrumento, vivia no cemitério, agora ele tem vida. Você acha que o testemunho dele é um testemunho de carrancudo? Não, é alguém alegre com a vida. O Senhor me libertou.
A luz raiou, o sol chegou, eu vivi em trevas, agora eu vivo na luz. E começou a anunciar por meio da sua vida, influenciar outros com o seu testemunho. Essa é a nossa responsabilidade, mais que responsabilidade, esse é nosso privilégio de anunciar que esse Deus é maravilhoso. Amém, amados? Vamos cantar uma canção antes da participação da ceia do Senhor.